Uma boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes nessa segunda-feira, dia 8 de julho, mais esse evento. Cumprimento meu querido parceiro, companheiro de várias empreitadas, Carlos Eduardo Martins. É uma satisfação poder estar aqui hoje com todos vocês. Sobretudo porque hoje é um dia especial que vem coroar mais um ciclo de uma experiência tão pioneira e desafiadora que eu e Cadu estamos tocando desde 2021. Vejam vocês, né, em meio aí à pandemia e todos os desafios que nós passamos ao longo desse tempo, nós estamos aí no nosso 4º ano ministrando a mesma disciplina na pós-graduação, cuja oferta é anual, uma disciplina que envolve os conhecimentos entre relações internacionais e marxismo. Esse é um projeto muito desafiador para todos nós, porque são duas áreas que normalmente não estão conectadas ou se tem pouquíssimos estudos sobre elas, ainda que elas despertem amor e ódio, os mais variados sentimentos, mas em relação a esse vínculo, relações internacionais e marxismo, muito pouco tem se estudado, muito pouco tem se produzido. E quando nós conversamos e achamos por bem tocarmos essa iniciativa dentro do programa de Economia Política Internacional da UFRJ, nós fomos, desde o seu início, muito bem recebidos pela coordenação anterior, pelo Ricardo Zorteia e agora também pelo Nicolas, no sentido de promover, de estimular que os alunos de pós-graduação, e não apenas do PEP, não apenas aqui do Instituto de Economia, mas também de toda a UFRJ, e vocês vão ver isso de hoje aqui, até se forem, porventura, olhar as experiências passadas, nós recebemos alunos dos mais variados cursos, desde a geografia, até o serviço social, até a ciência política, relações internacionais, sociologia, ou seja, temos aí pessoas com as mais variadas formações que se interessam pelo tema, que escrevem sobre assuntos interessantes e que estão pensando criticamente a realidade do nosso dia a dia. Nesse sentido, com essa gama de alunos, com essa potência de alunos que nós temos amealhado ao longo dos anos de oferecimento desse curso, a nossa ideia é justamente não deixar presa na caixa de e-mails uma quantidade enorme e qualitativamente muito boa de artigos que nós recebemos como a conclusão do curso. Nas pós-graduações, normalmente, a avaliação final é feita sobre um artigo científico que os alunos escrevem para poder encerrar o curso. E considerando a qualidade e a necessidade mesmo de se poder debater esses assuntos aqui, nossa ideia é sempre juntar todos esses artigos em formato de livro, de maneira que nós publiquemos, sendo os alunos os autores dos livros e os professores, de alguma maneira, os organizadores dessa empreitada muito específica. E nós temos, de alguma forma, nós estamos sendo bem sucedidos nessas iniciativas. Esse aqui já é o 3º livro que nós lançamos, ou seja, estamos com 1 ano de atraso apenas no oferecimento das turmas, e todos os livros são feitos e colocados aí na internet para acesso gratuito. Vocês podem perceber aqui que esse aqui também segue a mesma linha. O livro Um Século de Debate sobre o Imperialismo, Perspectivas Marxistas, está para acesso aqui a partir desse QR Code. E no mesmo site que vocês vão encontrar, que hospeda esse livro que nós vamos debater aqui hoje, vocês podem encontrar também os livros anteriores, que é o site da Rede Marx, que está sediada na Universidade Federal de Santa Maria e que faz um trabalho brilhante junto conosco de apoio nessa iniciativa de fomento dos estudos, da divulgação de trabalhos de relações internacionais e marxismo, dentro das suas mais variadas perspectivas. E é aquilo, os trabalhos são muito bons, vocês vão ver também que esses livros, eles são livros de temas variados. Cada aluno tem um interesse específico, tem um debate próprio para colocar, e vocês vão ver ali que dá para a gente debater os mais variados temas, mostrando a diversidade das relações internacionais, mas também a necessidade
A gente vê como o mundo hoje está em ebulição, né, e a compreensão dele é fundamental para a gente poder avançar dentro não apenas das questões teóricas, mas também das questões políticas de ação, né? Ou seja, cabe também a nós que estamos aqui num ambiente intelectual pensarmos, né, a prática, pensarmos a ação, pensarmos em como intervir nessa realidade, uma realidade tão crua, uma realidade tão dura pela qual nós estamos passando em âmbito mundial, um período muito específico. E, né, para não me alongar muito, considerando essa última turma, né, a turma que realizou essa disciplina no último semestre de 2022, né, semestre no qual, excepcionalmente, o professor Carlos Eduardo Martins não estava presente na disciplina como docente, estava no seu pós-doutorado nos Estados Unidos, mas foi uma experiência, né, como normalmente são as experiências bem particulares, bem peculiares, né, foi muito própria, né, eu acabei conduzindo de alguma forma sozinho, sem essa profícua parceria, mas de alguma maneira a gente pôde, né, travar bons debates dentro da sala de aula. E o eixo mais evidente dessa variedade de trabalhos foi o eixo do imperialismo, né, e é um tema que para muita gente estava morto e enterrado, mas que a realidade está ressuscitando e já não é de hoje, né? Falar em imperialismo nas relações internacionais é falar das relações internacionais em si, né? Da maneira dura e cruel como ela vai se colocando aos mais variados continentes aí do nosso globo. E, né, considerando as abordagens teóricas e práticas que vocês vão encontrar nos artigos, chegamos à conclusão aqui de que o melhor título seria Um Século de Debates sobre o Imperialismo, Perspectivas Marxistas. E aí, é claro, né, chega nesse momento aqui, eu não poderia deixar de agradecer pessoas tão fundamentais para a organização, edição e publicação desse livro, começando aqui por quem está presente, uma pessoa muito querida, o Cláudio Vega Moura, foi o editor aí do livro, né, então ele tem muitos méritos, vocês vão perceber como o livro está bem acabado, bem arrumado, uma excelente, uma grande satisfação poder trabalhar com ele aí e ver esse produto final tão bonito. Mas, além do Cláudio, também contribuíram determinantemente, inclusive constando aqui como organizadores desse livro, o Tomás Delgado de Davi, que hoje é doutorando na USP, na Universidade de São Paulo, a Annelise Carbone Anversa, que é mestranda na Universidade Federal de Santa Maria, e o Vinícius de Oliveira Souza, que é discente, ainda na graduação, do curso de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, da USP. Os três, junto comigo, fizeram um trabalho aí excelente e merecem todas as louvas de todo esse processo. Muito bem, esse livro aqui organizado, né, com apoio fundamentalmente da editora Saber e Cultura, da Rede Marx, do laboratório CRIDERE, né, CRIS, Desenvolvimento e Relações Internacionais da Universidade Rural do Rio de Janeiro, do CNPq, uma vez que ele está dentro de um grande projeto da chamada Universal do CNPq, o PEP, né, que tem aí, aqui no Nicolas sua grande contribuição, e também o CPDA, né, o Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Muito bem, esse livro aqui conta, né, com, vocês vão ver aqui, com capítulos sobre antes dos capítulos, um belíssimo prefácio do professor da UNILA, o Júlio da Silveira Moreira. Júlio fez um prefácio muito dedicado aqui, muito sofisticado sobre o tema, e fizemos uma apresentação das sessões que compõem esse livro. A primeira sessão é o Imperialismo pela Visão dos Pioneiros, que conta com um artigo do Alex Bruno Freire Santos, que vai ser o primeiro autor que eu vou chamar aqui daqui a pouco. Conta com um artigo da Silvana Siqueira Coelho, né, uma breve nota sobre o imperialismo e seus impactos sociais. A Silvana é do Serviço Social, vai falar aqui depois do Alex. Depois vem um artigo sobre o pensamento de Leon Trotsky e o imperialismo, né, que foi escrito pelo Ícaro Rossiglione e a Edith Azevedo, que está aqui presente. Depois vem um sobre Lenin e a interpretação do imperialismo, da Marcela Torres. E na segunda sessão, o imperialismo no século XX,
vem sobre as transformações do imperialismo no século XX, uma análise da financiarização das economias a partir de Josué de Castro. Depois, as divergências sobre a construção do socialismo internacional no conflito sino-soviético, da Aline Velten de Mello, que está aqui presente também. E na sua última sessão, sessão 3, o imperialismo no século XXI, sanções antirrussas como ferramentas de imperialismo e guerra econômica contra a Europa, do Lucas Leiroz, que está muito por dentro do conflito, né? Depois, se vocês quiserem, podem conversar mais com ele aí sobre, está aqui presente também. O imperialismo no século XXI, porque a China não é imperialista, da Ana Caroline de Souza Sampaio. E, por fim, superendividamento familiar e superexploração do trabalho, financiarização e neoliberalismo nas economias periféricas, da Alice Nifoy. Por fim, tem um pós-fácil aqui da Vanessa de Castro Rosa, da Universidade do Estado de Minas Gerais, também muito sério, muito interessante o pós-fácil dela aqui, fazendo um amarrado sobre o assunto. Bom, nesse sentido, vou só explicar para vocês aqui a dinâmica. Eu estarei aqui na mesa e vou convidando gradativamente os autores para falar aqui num tempo de 10 a 15 minutos, feitas as exposições aqui dos 5 autores presentes. Vou passar a palavra ao professor Carlos Eduardo Martins, fazer um resumo, né, e uma breve fala sobre a perspectiva colocada aqui do livro e dos autores. E aí depois, em havendo aí um tempinho, dado que o nosso teto aí é de 18 horas, em havendo um tempinho a gente abre para perguntas, senão a gente conversa ali fora um pouco mais. Tá? Nesse sentido, então, queria agradecer mais uma vez a presença do Nicolas. Obrigado, Nicolas. E chamar aqui à mesa o Alex Bruno Freire para que possa proferir a sua fala sobre o imperialismo. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Gostaria primeiramente de agradecer o interesse, né, e por terem vindo aqui prestigiar a publicação. Como o professor falou, contempla os trabalhos finais do curso, né, da disciplina ministrada pelo professor Luiz Felipe, né, Materialismo e Relações Internacionais. Gostaria de agradecer ao professor Luiz Felipe, que pela iniciativa, se não me engano é a terceira ou quarta já, que é algo bastante interessante, né, e estimulante para aqueles que estão iniciando a carreira acadêmica, e para aqueles também que já têm um certo percurso na academia, né, ter um artigo publicado em forma de livro, né? Imaginando-se em todas as matérias e disciplinas da pós-graduação, né, 5, 6, 10 matérias, os alunos já saíssem com um artigo publicado em livro, né? Mas para além da iniciativa, o mais importante é a disciplina em si, né? Nela nós podemos debruçar sobre textos da mais elevada ciência, né? Fundamentais, eu diria até indispensáveis para a compreensão do mundo, né? Onde estamos nela, né? O professor Luiz Felipe, com relativa a tão pouca idade, já tem um arcabouço teórico consolidado sobre o tema que possibilita, né, a abertura dos horizontes dos debates em sala de aula. Esse agradecimento extensivo também ao professor Carlos Eduardo Martins, que eu não tive a oportunidade de ser aluno, né? No semestre ele estava no pós-doutoramento na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, mas que normalmente divide a disciplina com o professor Luiz Felipe, né? Agradeço também aos colegas, né, que tornaram a aula, né, debates bastante profícuos, né, nesse processo. Quanto à minha contribuição em particular, ela está dividida, né, além de uma introdução e de uma conclusão, em 3 sessões. A primeira delas, eu tento trazer algumas observações dos expoentes de alguns expoentes da teoria clássica do imperialismo, né,
na segunda sessão, aquilo ficou conhecido como o novo imperialismo, e numa terceira sessão, a abordagem do imperialismo pela teoria materialista do Estado, né? No alvorecer do século XX, alguns pensadores influenciados pelas formulações marxianas, principalmente pela a lei da queda tendencial da taxa de lucro, se preocuparam em tentar entender o acirramento das disputas territoriais expansionistas, né, através de um arcabouço teórico financeiro, né? Uma crise ao final do século XIX teria aguçado o interesse pela busca de espaços territoriais para a reprodução do capital, né? Partindo do observado por Rudolf Hilfert em Capital Financeiro, de que devido às práticas, né, o aumento das práticas protecionistas pelos estados, estaria privilegiando os países de maior dimensão em detrimento daqueles menores, né? Essa expansão, né, para espaços maiores poderia ser mais facilmente realizados através da anexação de colônias. Mas o mais importante, né, seria estabelecer espaços geográficos monopolizados economicamente, né? E partindo desse rastro deixado por Hilfert, Lênin vai apontar que nesse período o capital financeiro se tornou uma força dominante, central no processo de acumulação de então, né? Para ele, para além dessas relações coloniais, o mundo teria ficado dividido em um punhado de países usurários e uma grande quantidade de países devedores. Em acumulação de capital, a polonesa Rosa Luxemburgo vai se debruçar sobre a abordagem marxiana a respeito da acumulação capitalista, né? No modo de produção capitalista, a produção de mercadorias não se faz com fim em si mesmo. O objetivo dela é justamente se apropriar do mais-valor. Rosa, ao esmiuçar os esquemas marxianos de reprodução e também diversas posições sobre o tema, vai apontar que a relação desse mais-valor tem que ser obtido em espaços geográficos que não produzam de forma capitalista, né? Por isso, essa busca por esse espaço estaria no cerne dessa nova fase imperialista. Já Kautsky não tem uma obra condensando suas posições sobre o tema, né? Mas é possível chegar à sua perspectiva teórica a partir de alguns seus escritos, né? No século XIX, para ele, o poder industrial inglês era absoluto. Entretanto, alguns países lograram êxito em desenvolver sua indústria, acabando concorrendo com os produtos britânicos, né? A Inglaterra teria reagido e aí surgira o imperialismo, né? Esse acirramento dessas disputas teria desaguado na Primeira Guerra Mundial. E Kautsky vai dizer que não via justificativas econômicas para a manutenção dessa corrida armamentista. Então ele vai conclamar em alto e bom som para que todos os capitalistas do mundo unissem-se
né? Falando capitalistas do mundo, recorrendo à frase de Marx no manifesto, né? Ele vai chamar capitalista do mundo inteiro univos, de expoente da tradição marxiana, um dia aquele que esperava ser, né, o herdeiro do pensamento de Marx e Engels, iria receber a eterna pecha de renegado. As origens do novo imperialismo, né, como defendido pelo geógrafo inglês David Harvey, podem ser encontradas em consonância com a teoria clássica do imperialismo, da resposta a uma crise de acumulação que se abatera nos anos 70 do século passado, né? Apesar de uma crítica à teoria de subconsumo apresentada por Rosa Luxemburgo, a maioria das formulações desse novo imperialismo também parte do princípio que uma queda na lucratividade teria aguçado, né, o interesse pela busca de espaços para reverter a tendência da taxa de lucro, né, da queda da taxa de lucro, com a vantagem de quase um século. Ele vai avançar no exposto para o Rosa ao dizer que essas condições de realização da mais-valia não estão fora do modo de produção capitalista. Esses espaços não estariam fora do modo de produção capitalista, mas estão subjacentes ao próprio modo de produção capitalista, né? Harvey vai elaborar e apontar que o capital financeiro, né, com seu poder e esse processo de financiarização teria levado a um processo de acumulação via expoliação. O que estaria no cerne dessa expoliação seria o processo de privatização, né, de privatizações que aconteceu na periferia e na semi-periferia do mundo inteiro, né? Quando ele traz esse seu conceito de acumulação via expoliação, ele tenta interpretar, ou pelo reinterpretar, a posição de Marx, né, sobre a acumulação primitiva, imaginando, né, ou defendendo que Marx teria dito que a acumulação primitiva estaria nos primórdios do capitalismo. Mas é fundamental e também elementar que se ressalte aqui que o capítulo 24 do livro 1º do Capital é intitulado a assim chamada acumulação primitiva. Ele não é a acumulação primitiva, é uma categoria sob crítica. Marx está criticando a forma idílica descrita pela economia política clássica da origem, né, da formação desse modo de produção capitalista. Inclusive, recorrentemente, Marx vai falar principalmente no processo de centralização de capitais, que um próprio capitalista expropria outros, né? Então essa fase violenta e sanguinária é característica do modo de produção capitalista, né? Em sua obra Teoria Materialista do Estado, o alemão Joachim Hirsch vai apresentar uma teoria do Estado alicerçada no materialismo histórico desenvolvido por Marx e na sua respectiva crítica à economia política, né? Na sua respectiva crítica da economia política, recorrendo ao baluarte do direito soviético. Hirsch vai se perguntar, né, por que na sociedade capitalista essa dominação de uma classe
sobre outra não se apresenta de forma direta, né? Mas terceirizada a partir de um poder público estatal apartado da sociedade, em formas, né, em modos pré-capitalistas de produção. Essa separação, né, não há uma separação entre aqueles que dominam a esfera econômica dos que possuem poder político nessas sociedades, né? No capitalismo isso se torna mais complexo, né? Não que o Estado seja uma parte neutra disso, né? O Estado é parte dessas relações de produção. Então, modos anteriores de pré-capitalista, o poder político não se caracteriza como Estado, né? O Estado é uma forma, é um fenômeno especificamente capitalista, né? O modo de produção capitalista está estruturado a partir da forma mercadoria, né? Indo mais a fundo, a forma política é uma forma social derivada da mercadoria. Ela é estruturada e ela é forjada a partir das relações reais, materiais, né, de produção. Por isso, o Estado é um fenômeno explicitamente capitalista, né? Ele é um sintoma de uma acumulação, ele é um sintoma de um processo voltado para a acumulação, né? Historicamente, o Estado, como forma política moderna capitalista, ele surge, né, com sistemas de Estado, né? Ele surge conjuntamente com o sistema de Estado, né? Esse sistema de Estado que vai estar formalmente estruturado a partir da ordem de Westfália, ele é caracterizado por hierarquias de poder, né? Apesar de uma igualdade na forma, os estados nas suas relações carregam desigualdades bastante proeminentes, né? Então, para a compreensão do imperialismo pela teoria marxista, ou teoria materialista, que pode ser considerada a teoria marxista do Estado, para uma compreensão do imperialismo é necessária a fundamentação de uma teoria do Estado capitalista, também de uma teoria da acumulação de capital e suas crises, né? O mais elevado entendimento sobre o imperialismo é necessário que se compreenda que ele é a própria, né, expressão da forma social do capitalismo na esfera internacional. Obrigado. Agradeço. Vou chamar aqui agora a Silvana Siqueira para que possa fazer a sua apresentação. O Alex é doutorando aqui no PEP, né? Silvana também quiser se apresentar. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Silvana Siqueira. Eu sou mestranda da UFRJ, da Escola de Serviço Social. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui, ocupando esse lugar de fala, que é essencial, principalmente para nós mulheres e mulheres negras. Eu acho que não dá para deixar de fazer esse recorte. A gente precisa fazer esse marco, né? Agradecer aos professores por essa experiência. A experiência no PEP, né, foi para mim assim muito boa, porque o meu artigo, a minha pesquisa, eu falo sobre o tráfico de mulheres, um recorte de mulheres negras e dançarinas. Porque antes de ser assistente social, eu também sou dançarina e tive experiências exteriores, né, com a dança no exterior. Então, vim para o PEP fazer essa eletiva de marxismo e estruturas internacionais, para mim é de fundamental importância, porque vai me dar base necessárias para poder entender esse processo do tráfico internacional e que também perpassa aqui pelo tráfico nacional, porque o Brasil, infelizmente,
é um dos países com maiores rotas do tráfico, né? Minha formação acadêmica, né, me formei em 2006, alguns anos atrás, pela Veiga de Almeida, e aí há 2 anos eu estou aqui nesses muros acadêmicos da UFRJ, que com muita luta, né, a gente adentra esses muros acadêmicos, que é de essencial, é muito importante a gente voltar a debater, mas a gente também não pode ficar apenas dentro dos muros acadêmicos, a gente precisa ultrapassar, né? E também com muito orgulho que eu trouxe a minha filha está aqui comigo, acho importante ela já frequentar esses espaços, porque é nesses espaços que eu quero que ela esteja no futuro, né? Minha filha Maisha, que está ali. E voltando para o meu artigo, né, eu faço um breve histórico, né, usando os autores, né, o Caio Martins do Giotto, o Del Goio, a Rosa Luxemburgo, como a Alex já trouxe muito bem aqui, Marx, não dá para deixar de falar dele, ele atravessa o serviço social desde a sua gênese, a gente utiliza muito ele para poder entender essa luta de classes, e o imperialismo nada foi também do que essa luta de classes, né? Imposições imperialistas para poder fomentar uma corrida imperialista, como a Alex já iniciou falando, e eu falo um pouco dessa corrida imperialista em alguns países significativos, né? E como isso impacta socialmente até os dias de hoje, porque esse impacto está aí. Ele abate a nossa porta todos os dias, ele abate a porta das políticas públicas setoriais, focalizadas, e aí não dá para eu não falar dessa área, porque é a minha formação, é a minha área de atuação, né, das minhas atribuições na minha prática do dia a dia. Hoje eu atuo na área de saúde, né? Sou assistente social da área de saúde, mas já passei pela assistência, já passei pela educação. O serviço social tem essa vantagem que a gente consegue entrar em muitos buracos, em muitas portas, né? E esses autores, para mim, no que se refere também ao minha pesquisa, que é sobre o tráfico de mulheres e com recorte de mulheres negras e dançarinas, né? E aí eu trabalho com Adorno, porque fala da indústria cultural, da dança como mercadoria, o corpo da mulher como propriedade privada. Então esses autores também, né? E um pouco lá atrás, né, junto da disciplina do professor Luiz Felipe, com a troca com os colegas, foi muito importante para eu poder ter um outro olhar, esse olhar para fora, esse olhar dessa gênese do imperialismo que impacta até os dias de hoje, e qual a sua importância também para o meu objetivo, que é essa pesquisa sobre o tráfico de mulheres. Porque essas características, esses impactos estão até os dias de hoje, justamente porque eles são fomentados, eles são alimentados, né, pela mais-valia, pelo trabalho escravo, por funções que a gente tem hoje dentro de empresas, como se coloca o mundo do mercado de trabalho lá fora, porque o mundo do trabalho, né, eu atuei junto ao CIEA também dando aula para jovem aprendiz, e a gente precisa situá-los também de como é esse mercado de trabalho. O que esse mercado, mundo de trabalho hoje que a gente utiliza, até mais mundo do trabalho do que o mercado de trabalho, para poder situá-los nesse mundo que é competitivo, que é cruel, que é perverso, que é desigual, e isso tudo é impacto do imperialismo, isso tudo é essa corrida imperialista que teve, né, como o Alex já iniciou falando, ele trouxe a autora como Rosa Luxemburgo e eu utilizo ela aqui também. Eu inicio falando, né, no meu artigo sobre utilizando o Caio Martins, acho importante reforçar e valorizar os autores que a gente utiliza, porque eles são base para os nossos estudos e que são importantes até os dias de hoje. Mesmo escritos, né, séculos atrás, a gente ainda utiliza e ainda são muito atuantes para a gente entender a nossa sociedade, que é desigual, que tem acúmulo de riqueza, que tem expropriação de direitos, que tem a supervalorização e a fetização do corpo da mulher, que é o que eu trabalho, então eu não posso deixar de falar, eu preciso lembrar qual é o meu objeto para eu poder conseguir tirar de cada desses autores a fundamentação e a justificativa que meu tema é relevante. Então essa disciplina foi muito relevante, agradeço os colegas pelas trocas. Tem uma colega Edith que daqui a pouco também vai estar aqui falando, que também é do serviço social, e foi muito importante também ter uma outra AS, como a gente fala, no grupo, para a gente poder juntar os saberes e trocar com os colegas de várias áreas. Então também agradeço à faculdade e ao Instituto por abrir portas para outras categorias,
porque é essencial, é muito importante que a gente tenha essas carreiras, esses potências, como o professor iniciou falando, juntas para debater assuntos tão relevantes, mesmo que de séculos atrás ainda impactam nos dias de hoje. Indo um pouquinho, né, para o John Hobson, que foi com quem eu inicio a minha escrita nesse artigo, ele fala sobre, foi o criador desse termo, né, do imperialismo, e ele descreve o funcionamento da sociedade industrial, como é que foi um boom dessa sociedade, como países menores, classificados como menores, né, diante de tantas potências, de nações tão potentes, colocam a necessidade dessa corrida, porque os países estavam superpopulosos, mas eles também não eram capazes de se retroalimentar na venda, na autoprodução, mas na venda e no consumo, porque a classe trabalhadora não tinha condições para isso. Então foi necessário criar estratégias imperialistas, mas o John Hobson ele era contra a guerra, ele era contra a opressão, então ele tentava ver caminhos mais seguros, né, menos opressores, menos violentos, menos perversos. E aí cada país, dentro da sua conjuntura, dentro das suas possibilidades, teve caminhos e estratégias diferentes para se chegar a essa corrida, né? Eu trago um pouco no artigo, né, como as características sobre a China, o Japão, os Estados Unidos, a África. A África também é o meu recorte no meu tema de pesquisa, e como ela foi muito subjugada, e como ela foi, dentre os outros países, foi mais abusada, mais violentada, os seus países divididos, sem considerar as tribos, sem considerar a cultura local para fazer essa divisão, né, pelos europeus e a colonização. E a justificativa dessa corrida imperialista era ideológica, né, com a justificativa de vamos levar a civilização para esse povo, vamos levar a educação para esse povo, porque eles são menores, porque eles são intelectualmente subdesenvolvidos, então a gente precisa ensiná-los a como lidar. E aí, diante disso, tivemos todas as barbáries possíveis, e lamentavelmente essas barbáries ocorrem ainda nos dias de hoje, né? Com cortinas, né? E a gente precisa descortinar, a gente precisa fazer uma análise crítica de que isso atualmente ainda ocorre, né? O trabalho com analogia à escravidão, o tráfico de mulheres, o tráfico de crianças, expropriação de direitos de todas as formas, a saúde, né? Necropolítica, aqui também me fala muito bem disso, da necropolítica, quem pode acessar a saúde, quem pode acessar. É como se fosse um acordo, né? Eu trago um pouco de cidadento, com licença da palavra, porque tem um acordo tácito aí, que é não verbalizado, da branquitude e aí do imperialismo, e que a gente ainda encontra atuante nos dias de hoje nas suas formas de inserção de mercado de trabalho, nas suas formas de acesso à educação, acesso à saúde, porque esse acordo ele não é verbalizado, mas é um conjunto de valores que com muitas linhas costurando, né, a branquitude está aí e faz isso ocorrer. E se a gente não tiver o cuidado e não trouxer para o debate, a sociedade trabalhadora, a classe trabalhadora, acaba sendo cada vez mais esmagada, né, como ocorreu nessa corrida imperialista com muitos povos. O que me chama a atenção durante essa disciplina, que foi eu consegui, né, pegar links de autores que eu nunca tinha visto e trazer para o serviço social, trazer para a prática do serviço social e principalmente para o meu objeto de pesquisa. Que eu consegui pegar desses autores possibilidades de estratégias, possibilidades de compreender como é que se dá todo esse processo e principalmente como hoje isso ainda é possível ocorrer e como é possível utilizar esses autores
para a leitura que a gente tem da sociedade atual, né? Que não está, como o professor disse no início, né? O tema imperialismo parecia que estava, mas não, ele está aí, batendo na nossa porta, e é de suma importância que a gente estude sobre ele, e que bom que a gente tem essa oportunidade de furar bolhas e poder escrever, e poder ter lugar de fala, poder falar. Como a Alex disse, né, seria bom se em todas as disciplinas fosse possível publicarmos artigos, porque aí a gente traz todas as nossas experiências, as trocas de sala de aula, que também são muito importantes, e também a gente traz à tona muitos ícones, muitos autores, que às vezes podem estar lá, às vezes só dentro do muro acadêmico, dentro de sala de aula, e que às vezes a gente precisa extrapolar, a gente precisa trazer eles para o debate, que são de extrema importância. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Vou aproveitar agora e chamar aqui a Edith Azevedo. Posso fazer isso aqui? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer aos professores por essa oportunidade maravilhosa, né, de ter um artigo, um trabalho meu e do meu colega Ícaro num livro, que é muito importante, né, para quem está na academia e estimulante, né, para a gente pesquisar, para a gente melhorar cada vez mais. O nosso artigo foi feito por mim, pelo Ícaro. Ele me desafiou, devo confessar a vocês, né, porque o meu tema de pesquisa é sobre os organismos multilaterais, o que, assim, não tem mais nada internacional do que isso, né, os organismos multilaterais. E ele fala de Trotsky, e aí ele me convidou para fazer um artigo com ele. E eu falei, caramba, não tem nada a ver com a minha pesquisa, né? Mas é muito interessante porque eu tinha curiosidade sobre Trotsky. Eu falei, vai ser um momento interessante de ler e mergulhar um pouco mais para saber mais do Trotsky, que eu passei muito por cima durante a graduação e eu tinha esse desejo. E aí eu aceitei o desafio e a gente fez, né, um trabalho assim que eu achei maravilhoso, gostei muito, foi uma experiência maravilhosa, aprendi muito, né, com esse trabalho e na disciplina, que foi fundamental para mim também, para o meu debate, para trazer para a minha pesquisa, né, um olhar diferenciado. Essa turma plural é muito interessante, né, porque o Ícaro, por exemplo, ele faz história, eu sou assistente social, né, e essa troca é muito interessante. Eu só tenho elogios para essa disciplina, que foi muito importante para mim. Só quero agradecer a vocês por terem pensado sobre ela e construído. Bom, o nosso artigo, ele fala sobre o pensamento de Leon Trotsky sobre o imperialismo, né? E aí, quando vai para Trotsky, ele não tem lá um conceito muito elaborado, muito evidenciado nas suas obras sobre o que ele achava do imperialismo, né? Tanto que o meu colega, e aí eu quero botar que essa parte ele criou, né, a tese, para explicar a tese da inconsistência e da consistência. Isso é uma obra do Ícaro, ele que fez nessa parte de autoria dele, que ele vem mostrar que muito pelo contrário, Trotsky tinha uma visão muito clara do que era o imperialismo e do que ele trazia de rebatimento, né, para a economia, para a política do mundo e em especial da União Soviética, que era assim, né, o grande foco dele de estudo era a situação da União Soviética, né? Ele foi da guarda, ele montou, né, o Exército Vermelho, então ele foi um militante, para além de um estudioso, ele foi um militante ferrenho, né? Ele teve lá dentro dos processos, então era a vida, né, do Trotsky. E ele tinha uma leitura muito clara. Quando vocês tiverem a oportunidade de ler o artigo, vocês vão ver que ele tinha uma ideia muito clara, embora não tenha formulado, mas ele sabia muito bem identificar, né, as faces do imperialismo, o modo como ele estava conduzindo a política no mundo, a economia e o social também, esses rebatimentos dentro da própria União Soviética, né, ele traz isso nos seus escritos e que cooperou muito para que ele pensasse a teoria da revolução permanente,
né, a partir desse olhar sobre o imperialismo, sobre o movimento imperialista, que ele desenvolve a teoria da revolução permanente. Né? Sem esse entendimento, ele não conseguiria trazer essa teoria. Né? O nosso artigo está dividido, né? Primeiro a gente fala dos pioneiros, Marx, né? Que é quando ele fala lá de centralização e concentração, ele já diz que a tendência do capital é se monopolizar, né? Então ele já dá aí as pistas do que viria a seguir. E aí vem Lenin, né, que tem a grande obra Imperialismo, a fase superior do capitalismo, que é assim, a quem a gente logo recorre, né? Pensou em imperialismo, a gente recorre a Lenin porque ele traz uma sintetização do que é isso exatamente, né? De como é esse fenômeno, como ele surgiu, né? E por que ele surgiu. E os pensadores, né? Que é como já foi mencionado, o Robson, eu não consigo falar o nome dele, Hilferd, eu não consigo, a Luxemburgo, o Kautsky, né? E tem um outro aqui que eu esqueci o nome, né? O Bukharin. Então a gente traz uma síntese assim, desses autores, muito também em comparação, né, porque em relação ao Trotsky, porque talvez não tenham, alguns afirmam que ele não sabia, não tinha uma visão clara sobre o imperialismo. E aí o meu amigo, ele desenvolveu, né, o Ícaro, pessoa brilhante, maravilhoso trabalhar com ele. Ele desenvolveu a tese da inconsistência, né, que são estudantes sul-africanos, que são estudiosos da obra de Trotsky, e esses estudantes, eles criam teorias acerca do conhecimento de Trotsky, se ele sabia, se tinha bebido na fonte de Lenin, não, ele pensa o contrário de Lenin. Então, na tese da inconsistência, o Ícaro expõe que o Hillel Tiketin e o Baruch Rishon, eles acreditam que o Trotsky a visão de imperialismo de Trotsky era completamente diferente da de Lenin. Um não convergia com o outro. E na tese da consistência, que é a tese que nós dois corroboramos, né, e nos identificamos, que é do Leonildo Pivoto e do Álvaro Bianchi, é de que sim, apesar do Trotsky ter um olhar muito particular sobre o imperialismo, ele convergia e seria, né, o seu pensamento seria tributário das contribuições de Lenin. Então nesse ponto a gente converge e a gente entende, porque quando a gente vai estudando e vai lendo o que ele traz, as análises que ele faz, tem muito a ver com o que o Lenin traz também na criação dos monopólios, a necessidade disso acontecer, né, porque é um movimento de expansão do capital. Ele precisava se expandir, e é isso, né? O capital, ele é voraz e ele é violento, e ele vai abarcando o menor, vai subjugando o maior, né? E o mercado mundial pressionava para que isso acontecesse, né? Ele precisava desse movimento, da criação ali, do surgimento dos monopólios, para continuar o seu processo de expansão, de dominação, né? Principalmente se a gente for colocar já no século XX, quando entra a Revolução Russa, né? O capital precisava se unir porque precisava fazer frente a uma outra possibilidade de relação social que estava ali posta, e era um desafio muito grande, né? Então, mais do que nunca, o imperialismo precisava se mostrar eficiente, muito embora a gente saiba que ocorreram a Primeira Guerra, né, a Segunda Guerra, a Grande Depressão, consequência também do imperialismo, desses movimentos do capital, e que o Trotsky analisou muito bem, e ele traz inclusive isso, que da guerra, né, que o capitalismo, ele seja o democrático, o despótico, mas o democrático que tem essa fala muito que vamos levar a democracia, a civilidade, quando na realidade o que eles estão na defesa é do poderio econômico, são dos recursos minerais, é da exploração de força de trabalho mais barato, mercado, né, exploração de mercados, nada tem a ver, e o Trotsky traz isso, e a gente fala sobre isso no artigo, assim, não é porque a gente escreveu, mas é um conceito que está muito interessante,
É muito bom, e ele fala sobre isso, que nada tem a ver com civilidade ou democracia, mas sim com seus interesses particulares, os interesses dos imperialistas, que a gente pode colocar aí Estados Unidos, né, que vem da Primeira Guerra, surgindo, Inglaterra, França, e posteriormente Alemanha e Japão entram também aí nesse bolo para dividir o mundo, enfim, e partilhar das benesses, enquanto uma outra população que Marx já alertava na lei, né, na lei geral de acumulação capitalista, ele diz que ao mesmo tempo que o capitalismo gera polos de riqueza de um lado, ele vai gerar a miséria, né, a escravidão, enfim, todo tipo de mazela e de miséria que pode existir do outro lado. Então o imperialismo, o que a gente vê aí dessas guerras atuais, né, e aí fica, hoje em dia tem muita aquela coisa do bem e o mal, né? Vamos trazer a analogia, Putin é o mal, Kiev é o bom, e quando a gente sabe que os interesses por trás, quando a gente entende o imperialismo, acho que é esse que é o foco, a gente precisa entender o que é o imperialismo, a gente sabe que não é uma luta entre o bem e o mal. Ali existe uma luta econômica, uma luta por um espaço de exploração, de acumulação e enriquecimento. Não tem nada a ver com liberdade do povo russo, nem liberdade do povo ucraniano. Ali existe todo um interesse imperialista de exploração, expoliação e dominação. Outros pontos que eu só quero destacar é esse das teorias, das teses que foram criadas pelo meu amigo, muito inteligente, pena ele não poder vir porque ele está trabalhando, por isso que ele não está aqui para ele mesmo poder falar, né? Mas enfim, somos proletários, nem sempre nós podemos estar nos espaços, né? Depois a gente fala do papel desculpa, gente. Aí depois a gente fala da vida e da militância, depois que a gente fala dos pioneiros, a gente vai falar da vida e da militância do Trotsky, porque é bom situar ele não só como um estudioso, um teórico, mas um militante, né? Um cara que esteve ali na linha de frente da Revolução e posterior também, analisando. Aí as teses da inconsistência e consistência. Depois o papel do imperialismo na teoria da revolução permanente. Trotsky também fala muito sobre a defesa das nações oprimidas diante do imperialismo, e a gente traz lá, né, o que ele traz nas suas obras, mostrando como é perverso, né? Se a gente for colocar o Brasil é um país periférico dependente, e ele já entra no mercado mundial, né, em pé de desigualdade, o que reflete até hoje na nossa formação, o que reflete na nossa formação social, política e econômica, e até hoje reverbera, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, né? E a gente está diante aí de impasses que eu gostaria de frisar assim, é fundamental para a gente pensar politicamente, criticamente, entender o imperialismo. Senão a gente cai naquela de que é uma luta contra o bem e o mal, o bonzinho, o malzinho, quando na verdade existem outros interesses e nós estamos muito aí, né? Porque hoje é a Ucrânia que é atacada, ou a Rússia, mas amanhã pode ser o Brasil. Afinal de contas, a América Latina, né, ao longo desse tempo, desse período, enfim, não existiria o capital como ele é se não houvesse uma América Latina, né? Uma invasão, uma expropriação, expoliação. E então é importante a gente entender esse movimento, que depois que surgem os monopólios se passou a ter um outro tipo de dominação, exploração. Agora não existe mais o território, existem os estados-nações soberanos, contudo dependente economicamente, o que gera um novo tipo de Trotsky que fala sobre isso, um novo tipo de colonização. Agora não é mais, eu não pertenço aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos está aqui ditando a economia, né? Isso é muito presente. Esse arcabouço fiscal aí foi o Banco Mundial que escreveu, né? Que o Haddad está implementando, foi feito pelo Banco Mundial. Então, assim, a gente vê como é importante conhecer e combater, né, professor? Eu acho que o nosso pensamento, assim, pelo menos eu tenho isso. Eu gostaria muito de ver um outro tipo de sociedade
Gente, muito obrigada. Desculpa aí por algum equívoco, tá? Bom, vou seguir na ordem aqui do livro, vou chamar aqui a pós-doutoranda Aline Velten de Mello para que possa. Doutoranda. Ainda não pós-doutoranda. Aline, a palavra é sua, tá? Fica à vontade. Obrigada. Bom, primeiramente, né, agradecer a oportunidade de poder estar nesse espaço, né, apresentando um pouco da minha contribuição, né, para esse livro e para o resultado dessa disciplina. Reforçar, como todos, né, a importância, né, dessa disciplina com esse caráter, né, interdisciplinar, conseguindo dialogar com outros cursos, né, então teve essa troca muito rica, foi um espaço assim muito rico de debate, né, assim, as nossas aulas, dá até umas saudades assim, lembrando. E também é muito importante agradecer essa iniciativa, né, de que essas contribuições, né, que a gente fez a partir dos debates, depois, né, com cada um escrevendo um artigo, ou então, né, às vezes em dupla, resultar, né, nesse livro, né, porque para além de a gente não ficar, né, com aqueles trabalhos lá parados que às vezes, né, a gente não consegue, né, dar um encaminhamento para se tornar alguma coisa para publicação, então já tem essa ajuda, mas para além disso, né, a gente conseguir inclusive ter contato com o que os nossos colegas que estavam ali com a gente produziram, né, porque muitas vezes em outras disciplinas a gente está ali, aí tem os artigos, aí depois a gente nem sabe o que cada um fez, né, se a gente não conversou, assim, a gente nem tem esse resultado, né, e como que é interessante isso estar em conjunto e a gente poder ter esse contato. E também, né, dizer que é muito bom estar aqui e estar apresentando, né, junto ao lado e depois de outras duas mulheres também, né, que é muito importante quando a gente está em espaços que são majoritariamente masculinos, né, e as dificuldades da gente se colocar e ocupar esses espaços, então, né, fico agradecida de poder estar aqui nessa mesa junto com essas mulheres. Bom, a minha contribuição, né, eu escrevi um artigo falando, né, do conflito sino-soviético, principalmente dos debates teóricos e políticos que estiveram presentes, né, nesse conflito. E foi muito interessante porque acho que tiveram duas curiosidades que me levaram a pesquisar especificamente isso. Uma é que, assim, o meu contato com o debate das relações internacionais, assim, veio muito por conta de uma militância política, né, mais do que o meio acadêmico, que eu sou formada em engenharia ambiental, fiz mestrado aqui no PEP e estou agora no doutorado aqui no PEP. E assim, então não tinha tão abrangente assim, né, conhecimentos dos processos todos internacionais. Eu sabia de algumas revoluções, de algumas questões, e aí aqui no PEP foi a primeira vez que eu ouvi falar do conflito sino-soviético, que eu não sabia que era uma coisa que foi assim, né, tão grandiosa, e na verdade teve um impacto muito grande, né, no movimento comunista internacional. E aí eu falei, não, quero entender mais, né, e nisso me interessei principalmente por entender as divergências entre as concepções teóricas que estavam sendo colocadas ali. Então, o meu trabalho foi principalmente, né, analisar como isso se deu, foi principalmente por trocas de cartas, né, entre os comitês centrais do Partido Comunista da União Soviética e do Partido Comunista Chinês. E depois também tiveram alguns documentos adicionais que foram publicados, né, na imprensa oficial, principalmente do Partido Chinês, né, sobre aquele conflito todo. Tiveram conflitos também durante as conferências de Moscou. E
E essas trocas de cartas, né, algumas eram abertas, públicas, né, então tinha críticas, né, na imprensa de lá e de cá, tinha carta que era falando, porque o fulano tornou pública, que não era para ser público, então, assim, né, é muito curioso porque, e às vezes problemático, porque tem aquele caráter de, muitas vezes, né, essas disputas que se tem, né, entre... Nesses meios dos partidos políticos, assim, que são às vezes de um caráter de muito ataque, muita acusação, muita deslegitimação. E aí é um trabalho árduo, né? Pegar aquilo ali e falar, vamos limpar o meio do campo aqui, porque se for ver, cada um está acusando o outro da mesma coisa, e tentar encontrar o que eram divergências de fundo mesmo, que às vezes estão mascaradas ali. Porque uma das dificuldades, né, de buscar essas divergências é porque, né, no movimento comunista, dificilmente vai se abertamente dizer que está abrindo mão de conceitos clássicos do marxismo, né, do Lenin. Então isso vai sendo, muitas vezes, mudando alguns conceitos e dando outros significados para aqueles mesmos conceitos, né. Tanto uma das coisas que, né, eu apresento rapidamente ali mas na introdução é como, por exemplo, né, o que a União Soviética, do conceito de socialismo, ela se cristalizou em algo específico que não necessariamente é o que era considerado como socialismo, né? Se você for pegar lá no Marx, no Lenin, ali, né, como aquele período de transição, que a União Soviética falou, não, que fizemos já o socialismo, já estamos indo para o comunismo, né? A estatização dos meios de produção, como a principal questão. Então, né, para além os dois tópicos principais que estiveram presentes, né, no conflito sino-soviético foram os temas da coexistência pacífica com o imperialismo, né, principalmente com os Estados Unidos e todo, né, o seu campo de influência, e a questão da transição pacífica. E esses dois pontos estão relacionados. Uma coisa interessante, né, é pensar assim, o fundo dessas divergências, né? Tem um autor que eu citei lá agora, não estou lembrando qual deles que vai colocar como que quando era só a União Soviética, né, a principal no movimento comunista, ela era a grande representante, o Partido Soviético era o grande representante do proletariado internacional, né? A partir do momento que você começa a ter revoluções em outros países, esses outros partidos também estão ali para representar em parte também o proletariado internacional, só que a depender das condições de cada país, isso pode interferir no como que eles veem que deve ser a condução do movimento comunista internacional, né? Então, alguns vão colocar que essa divergência ela se relaciona com a União Soviética estando numa posição ali equiparada aos Estados Unidos em termos, né, de poder em algum nível, e se vendo como, junto com os Estados Unidos, um bastião da alguma estabilidade, né? E então os soviéticos vão colocar como principal objetivo da coexistência pacífica manter a paz e evitar a guerra. Então isso é necessário para que não ocorra, né, uma terceira grande guerra mundial. Se isso não for feito, né, vai ter guerra nuclear e tudo mais. Aí acusam, né, por exemplo, os chineses de serem inconsequentes, né, com a questão da guerra. Mas o que os chineses vão argumentar é que a União Soviética pega alguns princípios do Lenin de coexistência pacífica e generaliza, sem ter em conta de que, primeiro, né, não teria interesse do imperialismo em manter uma paz, então o imperialismo vai estar sempre pressionando, por mais que os comunistas sempre estejam a favor da paz, elas sabem que ela vai ser sempre tensionada pelo imperialismo, então eles precisam se colocar numa posição que é de luta por essa paz, não é só uma conivência. E
e que isso é para os países que já fizeram a revolução, já teriam, né, o proletariado no poder, e não para os países que estão sofrendo com o imperialismo, né, diretamente associado com a classe capitalista de seus países e que tem ainda que fazer uma revolução. Só que a União Soviética, a princípio, colocaria como algo geral, que deve ser defendido por todo o movimento comunista e todos os partidos, né, do proletariado. E aí isso entra uma questão de acabar sufocando um pouco o ímpeto revolucionário nos outros países, porque eles não podem estar em muito confronto com o imperialismo, porque senão dá confronto com aí, né, Estados Unidos e União Soviética, aí pode ir a guerra. Então fica esse impasse e os chineses vão né, dizer que a União Soviética, a partir dessas posições, teria passado da luta de classe para a colaboração de classe com o imperialismo. E tendo sido, inclusive, influenciadas pelas próprias pressões do imperialismo, né? E aí eles dão um exemplo de uma fala do Kennedy, falando que a Guerra Fria acabaria se a União Soviética se concentrasse apenas nos seus interesses nacionalistas e, né, fizesse seu desenvolvimento lá e não tivesse pretensões de revolução mundial, de ampliar o comunismo. Então, né, tava assim, aí os chineses vão acusar um pouco, né, como que tava coerente, né, com o que os Estados Unidos estavam falando que a União Soviética devia fazer, né. E apesar de, acho que eu perdi um pouco de tempo, mas tem um tempinho, né, para fechar. E apesar de, calma aí, que agora assim, e aí nesse conflito, para a questão da transição pacífica, vai ser que a União Soviética vai colocar que com a coexistência pacífica, e agora nesse momento há condições para a coexistência pacífica, os Estados Unidos estariam dispostos a aceitar isso naquele momento, e haveria mais possibilidades para transições pacíficas ao socialismo pela via parlamentar. E inclusive vão falar que teria sido esse momento de coexistência pacífica que a União Soviética estava promovendo também, que teria levado a um cenário favorável para revoluções vitoriosas acontecerem, então colocando muito mais como fruto da coexistência pacífica e não como a luta revolucionária, né, que os países estavam empreendendo. Então, esse conflito, né, ele chegou no auge junto com alguns outros fatos políticos que tiveram, né, entre a União Soviética e a China, e que levou à ruptura entre a aliança entre os dois países, que tinha inclusive muita cooperação técnica, né. Tinham muitos técnicos soviéticos na China contribuindo para o desenvolvimento lá. Esses técnicos foram todos retirados, né? Os projetos ficaram sem ter essa condução. E assim, e ao mesmo tempo que isso assim completamente quebrou, né, a unidade que se buscava construir do movimento comunista internacional, né? Hobsbawm vai falar que desde então nunca mais se teve, né, nada parecido com o que tinha de unidade do movimento comunista internacional. Foi, né, um marco assim. Mas aí, ao mesmo tempo, essa disputa chinesa, ela foi importante no âmbito teórico, né, e político, porque ela buscava, né, preservar conceitos do leninismo que estavam sendo abandonados, né, pelo partido da União Soviética e do próprio pensamento revolucionário, né, principalmente com essa crítica da questão da transição pacífica, né, porque, como eles vão afirmar, o Lenin ia colocar que não tem como fazer a transição pacífica porque a burguesia vai reagir e ela é dona das armas, né, então eles não vão simplesmente ceder o poder, né, pela via parlamentar. Então tem uma grande influência, né, nos debates
tanto na época e que ressoam até hoje, né, no debate chinês para o debate marxista como um todo. Então é isso, colocar, né, que apesar que é interessante esse debate, apesar das dificuldades de identificar as divergências teóricas no meio dessa briga, né, porque no final vira uma briga mesmo, não é só uma discussão, né, mas tem uma importância para a gente entender, para além de só, às vezes, a gente vê algumas coisas colocadas só como fatos políticos, mas tinha uma questão territorial ali, mas tinha os interesses diferentes, mas como que isso se baseia em concepções teóricas, ou então se mudam concepções teóricas para justificar o que está sendo feito, né, em geral, né, dos movimentos comunistas. Assim. Excelente, Aline. Bom, e agora eu chamo aqui o Lucas Leiroz, analista de geopolítica e de relações internacionais. Lucas, palavra é sua. Boa tarde. Bom, agradeço aqui, em primeiro lugar ao professor essa oportunidade de publicar esse texto, que foi o trabalho final dessa disciplina. À época eu era vinculado lá ao CPLA, fazia um mestrado que por diversas razões não concluí. Hoje em dia eu não faço mais parte do CPLA, estou mestrando atualmente em Defesa e Segurança Internacional na Escola Superior de Guerra. E a mudança tem muito a ver ali com coisas que aconteceram não apenas na minha vida pessoal, mas no cenário internacional, justamente no ano que eu entrei no CPLA. Né? Eu antes era ali só um jornalista, articulista, escrevia, mas em 2022, também ali uns dias antes de começar a usar o CPLA, estoura ali, né? Não estoura o conflito já existe desde 2014, mas estoura a intervenção russa na guerra da Ucrânia. Depois de 8 anos dessa guerra acontecendo na região do Donbás, a Rússia faz a intervenção chamada pelos russos de Operação Militar Especial, pelo Ocidente, de invasão justificada, como se fosse uma coisa da noite pro dia. E eu trabalho justamente na mídia russa, né? Eu sou articulista em 2 portais russos, em língua inglesa, o Infobrix e o Strategic Culture Foundation. Aqui no Brasil você pode encontrar meus artigos, uma coluna no Brasil 247, mas são mais traduções, assim, os originais geralmente estão para a imprensa russa. E desde então passei por uma série de mudanças ali. O tema que eu estudava no CPLA, enfim, ficou totalmente perdido na minha vida profissional. Hoje em dia eu faço uma pesquisa voltada ali para os militares privados, que tem bastante a ver com o meu tema de trabalho. Já estive 3 vezes na zona de conflito, 2 vezes ali nas novas regiões da Federação Russa, Donbás, Donetsk, Lugansk e Zaporozhye, e uma vez em Belgorod, que é uma região totalmente desmilitarizada, que fica na fronteira do norte da Ucrânia, e não por acaso onde eu mais passei perigo, até conversando com o professor antes de começar o evento, ali onde eu tive que de fato fugir de drone, sair de ver pessoas morrerem, enfim, área totalmente civil. E todas essas experiências contribuíram muito ali para até para o tema do artigo que eu escrevi, né? Eu não fiz um trabalho muito teórico para a parte do imperialismo, não avancei nessas discussões que os demais alunos escreveram, né? O tema foi o contrário. Na época eu estava escrevendo um artigo até para uma revista da Áustria, revista Ágora, até comentei isso na época, né? Eu adaptei esse artigo para a realidade do nosso curso e saiu esse texto que está no livro. O texto basicamente trata sobre como as sanções impostas pelo Ocidente coletivo à Federação Russa servem como mecanismo de guerra econômica, não contra a Rússia, mas contra a Europa. Essa é uma análise que eu tenho feito desde o começo da Operação Militar Especial, desde o começo ali dos impactos das sanções, e também pela minha experiência na Rússia, no nome dos países que vivi o tempo todo, eu sei como é que está a situação na Rússia, né? Não apenas os índices econômicos, como nós temos visto um crescimento exponencial da economia russa nos últimos anos, mas também a verificação ali dos dados reais. A economia russa cresce nesse contexto de sanções e a Europa está indo túnel, a Europa está se desindustrializando, a Europa está tendo que
pagar mais caro em gás russo que vai para a Índia, e petróleo russo vai para a Índia, depois é vendido para a Europa mais caro e por aí vai. E há uma série de discussões do porquê isso está acontecendo, por que essas iniciativas foram tomadas. Eu acho que é impossível entender isso sem trazer a discussão para o âmbito da geopolítica. Por mais que se discorde talvez dos autores clássicos da geopolítica, é importante entender que a geopolítica, tal como formulada ali na primeira metade do século XX, é o que guia a base ali das ações internacionais da OTAN, desde então. A ideia de uma integração russo-europeia foi o maior medo dos estrategistas ocidentais. A própria razão existencial de estados como os bálticos, por exemplo, são algo tipo impedir uma integração russa com a Europa que chega ali, pelo menos até a Alemanha. Havia aquela crença fundamental do poder terrestre, a questão do Heartland, né, que seria, se a Rússia se integrasse com a Europa, isso criaria uma potência com possibilidade de dominar a Ilha Mundo, a Afro-Eurásia, né, chegar a dominar a Ilha Mundo, e dominando a Ilha Mundo poderia dominar o insular crescente, e assim seria uma maior potência mundial impossível de ser vencida. Essa é a crença fundamental dos primeiros autores da geopolítica, que vem pautando as estratégias ocidentais desde então. O que nós estamos vendo atualmente no conflito da Ucrânia não é algo novo, né? O Império Austro-Húngaro fomentou a russofobia entre os povos ali da pequena Rússia, né? Ucrânia, chamada historicamente Pequena Rússia. A Alemanha nazista fez a mesma coisa, chegou a formar ali algumas das principais milícias da SS na região da Galícia, que são hoje os grandes heróis nacionais da Ucrânia. E nós estamos vendo a mesma coisa atualmente, através da promoção da russofobia pela OTAN na Ucrânia. Desde que a guerra não desde o começo da guerra, voltando, mas desde o começo da Operação Militar Especial Russa, a Europa tem sido o principal ponto de preocupação dos macroestrategistas da OTAN, americanos, digamos assim. Porque nunca passou pela cabeça de ninguém a vencer uma guerra contra a Rússia, através da Ucrânia. A Ucrânia foi jogada nessa guerra. A Ucrânia foi induzida a essa guerra. E não à toa a Ucrânia nunca entrou para a OTAN. Tem gente que acha que o objetivo da Rússia é impedir a Ucrânia de entrar para a OTAN. Isso nunca foi o objetivo. É impedir a expansão da OTAN, né, através da Ucrânia, como ela estava sendo instrumentalizada. A Ucrânia foi jogada para a guerra e justamente por isso ela nunca poderia entrar na OTAN, para não justificar, não pressionar uma intervenção da OTAN e gerar uma guerra entre o Ocidente e Rússia. Essa guerra foi programada para ser uma guerra por procuração, em que havia um agente externo jogado para as hostilidades, para lutar até o último ucraniano, como a própria Europa defende. E a Europa fica no meio disso tudo. A partir do momento que a Rússia intervém, fica a questão para os Estados Unidos. O que será disso a partir de então? A Rússia vai vencer essa guerra. E como será a Europa nesse contexto pós-guerra? A Europa vai continuar uma relação de amizade com a Rússia? Uma Rússia mais estabelecida, com novos territórios? Essa integração vai avançar? E então, pelo princípio mais básico da geopolítica e da geoestratégia, a Europa é lançada numa guerra econômica. E eu ressalto no artigo. A Ucrânia é usada no fronte militar e a Europa no fronte econômico. Se a vitória russa é inevitável, que a Europa vire terra arrasada, vire uma região desindustrializada, uma região em uma situação social complicada, digamos assim, para que essa integração não seja perfeita, para que não saia dali uma potência euroasiática. Na primeira vez que eu fui à zona de conflito, eu tive a oportunidade de conversar ali na capital da República Popular de Lugansk com o senhor Vladislav Lineva. Ele é ex-ministro das Relações Exteriores da República Popular de Lugansk e esteve ali representando a República durante as negociações do grupo de Minsk. E é muito interessante que ele conversou comigo muito tempo sobre o desenrolar dos acordos, sobre os bastidores, sobre o que foi negociado, né? E a primeira coisa que ele fez questão de desmentir foi a fala da Merkel, de que os acordos de Minsk tinham sido uma estratégia para a Ucrânia ganhar tempo, como se a Europa tivesse feito parte disso. Não apenas a Merkel falou isso, mas
teve um outro, não sei se foi da França, alguém comentou isso na época. Ele fez questão de desmentir. Ele disse que o lado russo, e o lado russo que eu digo, né, do lado das repúblicas, e a Federação Russa, que estava mediando também, e o lado europeu eram os únicos interessados na paz. A Europa queria a paz. A Europa não queria guerra com a Rússia. A Europa fez o possível para os acordos vingarem. E ele disse, aí eu perguntei para ele por que a Merkel disse isso. Então ele falou que vergonha. Os líderes europeus estão vergonhados. Eles foram enganados. Eles foram jogados nessa guerra assim como os russos do Donbass, que não tiveram outras chances. E os ucranianos, diretamente, estiveram em negociação com os Estados Unidos o tempo inteiro. Os ucranianos se prepararam para a guerra. A Europa foi jogada nisso. E é interessante notar como as medidas escalatórias sempre aconteceram de forma a jogar a Europa no primeiro ponto. Em 24 de fevereiro, quando começa a Operação Militar Especial, o primeiro pronunciamento do Biden falando: nós condenamos as ações russas e ponto. Vamos ajudar a Ucrânia em nada, não sei em dinheiro e ajuda humanitária. Os países todos da OTAN seguem a mesma linha. 2 meses depois a situação começa a mudar. A República Tcheca é o primeiro país a enviar armas, coloca tanques na Ucrânia. A paciência russa testada. Quais foram as medidas escalatórias que a Rússia tomou em razão disso? Nada. A Rússia continua a operação no mesmo nível que estava antes, não aumentou os ataques, não fez nada. E então começam todos os países da OTAN a enviarem armas ao Ucrânia. Agora a grande pauta na Europa é o envio de tropas. Essa é a grande bandeira ali, hoje muito levantada pelo Macron, mas o Macron tem uma expressão internacional que permite essa pauta aumentar, mas ela já é muito levantada ali nos Bálticos e na Polônia. Para falar a verdade, a Polônia já participa desse conflito quase diretamente, né? A maior parte dos mercenários que estão na Ucrânia são poloneses, e não são mercenários, de fato, o que acontece ali que são tropas reais do exército polonês, se registram como mercenários para poder entrar. Então, essa pauta já vem avançando, e é justamente por essa questão dos mercenários que eu acredito que essa pauta tenha avançado, porque uma justificativa tem que ser dada pela quantidade de europeus morrendo na guerra. É muito fácil você legalizar essas mortes enviando tropas, sem invocar o artigo da OTAN, o artigo 5º da OTAN, manda essas tropas, elas vão ser liquidadas e cataloga todos os mercenários que morreram, né, nesse tipo de manobra. Mas enfim, independente desses aspectos menores que eu estou mencionando aqui, o fato é que hoje a pauta de enviar tropas, colocar a tropa no terreno, está sendo movida dentro da OTAN pelos países europeus. Os Estados Unidos descartam essa medida. Então, como que as pautas vão avançando? Os países europeus tomando iniciativa, os países europeus servindo como justificador. E, enfim, é esse o tema do meu artigo, colocar uma análise ali que permita entender a Europa também como vítima do imperialismo americano. Talvez inconsciente, mas vítima. E nesse contexto específico do conflito russo-ucraniano, ver como a Europa serviu, até voluntariamente, digamos assim, mas serviu como um instrumento de desestabilização regional. Diante de uma inevitabilidade da vitória russa no conflito, o objetivo americano se tornou arrasar a Europa. E à medida que a escalada se desenvolve, é muito improvável que a Europa saia bem de tudo isso. Vamos supor que a paciência russa se esgote, né? Os portos, os aeroportos da OTAN já estão sendo usados na guerra. Aviões da OTAN que são pilotados, né, em tese por ucranianos, mas eles saem de portos, de aeroportos na Polônia, na Romênia. Vamos supor que a Rússia bombardeie esses países da OTAN. Qual será o grande teste que isso vai desencadear? Se a OTAN vai intervir pelos países europeus. Eu duvido muito. Os analistas duvidam muito. A OTAN se desenhou propagandisticamente, durante essas décadas, como uma aliança atlântica, mas ela tem um propósito existencial real, ela é um exército internacional dos povos dos Estados Unidos. E a questão dos Estados Unidos que estão colocando agora a Ucrânia numa guerra até o último ucraniano contra a Rússia, faria uma intervenção pela Polônia, pela Romênia, pelos Bálticos. Os Bálticos hoje que estão no maior processo de segregação étnica anti-russa já visto.
bálticos hoje, quem não sabe, por exemplo, na Letônia, na Estônia, onde 25% da população é russa, idosos russos, né, da era soviética, estão sendo obrigados a fazer testes de proficiência de língua letã, língua estoniana. E se não são aprovados, eles são deportados. Perdem a cidadania. Pessoas de dupla cidadania foram fiscalizadas pela polícia, né, letã, né, nas eleições presidenciais russas, polícia na porta do consulado para registrar quem estava indo votar, porque para eles votar nas eleições russas é apoiar as medidas militares. Então, esses países estão tomando medidas russofóbicas muito graves. Estão sendo testados, a verdade é essa. E se a Rússia ataca esses países? Resolve proteger seus cidadãos ali. Se esses russos estão sendo presos, deportados, tudo está acontecendo ali, vira uma pauta de defesa internacional da Rússia. Será que realmente a OTAN vai interferir pela Letônia, pela Estônia? Bom, eu tenho para mim que o desprezo pelos russos nessa guerra, eu falo isso como alguém que conhece ali a sociedade russa profundamente, sim. O desprezo pelos russos não se limita a quem fala russo. É um desprezo pelos povos eslavos. Sempre existiu. Os ucranianos estão sendo jogados, né, nesse morticínio, porque eles sofrem esse mesmo desprezo. Talvez a junta de Kiev, talvez os nacionalistas que chegaram ao poder em 2014 não entendam isso, mas eles são justificando essa guerra. E em passos bem largos disso se estende gradativamente a toda a Europa. A Europa é a última preocupação de quem realmente comanda a OTAN. E, bem, essas foram ali as principais reflexões que eu queria trazer. Não fui muito explicando o tema do meu o texto do meu artigo, mas desenvolvi mais o tema até porque desde que eu escrevi esse artigo tive várias outras questões ali que me trouxeram mais reflexões interessantes de compartilhar aqui hoje. De resto, é isso, agradeço pela oportunidade. Excelente, Lucas. Bom, como a gente tem aí no máximo mais uns 10 minutinhos antes de sair, vou pedir aos autores que fiquem para tirar uma foto ao final. Lembrar o pessoal que se interessou que essa disciplina vai ser oferecida agora nesse segundo semestre de 2024, novamente, por mim, pelo Cadu e talvez por mais gente, né? Vamos organizar direitinho a disciplina. Vou pedir para que o Cadu faça uma fala de encerramento para a gente poder encaminhar essa sessão aqui ao final. Bom, teria muito a falar aqui, fui bastante estimulado pelas apresentações a fazer algumas reflexões, mas o tempo é curto, né? Então eu queria sobretudo parabenizar, acho que realmente o desenho do livro está excelente, muito bem estruturado, né? O livro parte de uma discussão sobre as teses clássicas do imperialismo, depois entra na discussão do imperialismo no século XX, em temas da maior relevância, como também a questão do conflito sino-soviético, e como esse conflito sino-soviético colocou a questão da relação com o imperialismo, do enfrentamento com o imperialismo, e finalmente o livro aborda a questão do imperialismo no século XXI. Então acho que é um livro extremamente interessante, faz esse resgate de um tema que foi esquecido na universidade. Todo esse período de hegemonia dos Estados Unidos foi um período onde se buscou apagar a existência do imperialismo, porque os Estados Unidos criou um imperialismo informal, não é? Um imperialismo que se vinculou a apoios a processos de descolonização. Os Estados Unidos criou uma ideologia da modernização que buscou partilhar e liderar a indústria, o desenvolvimento industrial em países periféricos, e articulou-se inclusive nos países periféricos com a ideologia do desenvolvimentismo, que chancelou a tese de que o imperialismo era uma coisa
vinculada ao capital comercial, ao capital bancário, a uma divisão do trabalho que opunha a indústria à produção primária exportadora, que o imperialismo implicava necessariamente uma forma colonial e aberta de violência política. Então essa foi, digamos assim, a versão dominante que esse período keynesiano, onde o keynesianismo militar ganhou centralidade, essa foi a versão, não é, que se justificou o apagamento do conceito de imperialismo. A própria ocupação militar norte-americana era apresentada como uma ocupação de defesa do Ocidente frente a um possível poder expansionista, por mais que a União Soviética reforçasse os pilares do stalinismo, que era a ideia do socialismo no só país, a ideia, não é, de uma coexistência pacífica. Então, esses instrumentos ideológicos ocultaram o fenômeno do imperialismo. E o imperialismo, ele começa a ser retomado, não é, pelo pensamento norte-americano mais radical, na Montreux Review, que mostrava que essa expansão dos investimentos internacionais sob forma industrial, ligados às corporações transnacionais, implicavam transferências de valor poderosas aos países centrais, pela teoria da dependência, que mostrou que o imperialismo se internalizava e criava uma situação de compromisso com as burguesias nacionais nos países periféricos e produzia um padrão de acumulação centrado na superexploração da força de trabalho. E também o imperialismo foi resgatado pelas análises de Amun. Tem um livro que é muito pouco conhecido na obra do Arrighi, mas que é uma referência muito importante para se entender o pensamento sobre o imperialismo, que é a Geometria do Imperialismo, do Giovanni Arrighi, onde ele faz uma avaliação crítica da obra do Lenin, mostrando que o Lenin, na verdade, ele viu uma conjuntura e tentou estabelecer elementos gerais permanentes que, na verdade, não ultrapassavam certas formas específicas daquela conjuntura. Então, o Arrighi vai questionar, por exemplo, que a forma dominante do imperialismo seja necessariamente a financeira. O Arrighi vai questionar a forma política do imperialismo, que ele vai chamar de imperialismo tout court, esse imperialismo baseado na violência da anexação. E o Arrighi vai dizer que, na verdade, o imperialismo ele pode ser dirigido por três tipos de estruturas de poder. Uma, que é a fração de classe do capital produtivo, vinculado, evidentemente, a um alto estágio de monopolização. Outra, que é vinculada propriamente ao capital financeiro, que é o capital que ele chama de bancário, financeiro, que dirige o processo de acumulação pelo parasitismo. E há uma outra forma de organização que ele chama de capitalismo de Estado, que vai ocorrer sobretudo nos períodos de caos sistêmico, nos períodos de guerra aberta. Então Arrighi apresenta, digamos assim, instrumentos bastante flexíveis para se entender o processo histórico de construção do imperialismo. A teoria da dependência também vai colocar muita ênfase nessa questão de que uma das dimensões do imperialismo era exatamente a sua capacidade de liderar e renovar a divisão internacional do trabalho. Então a dimensão produtiva vai ser muito colocada, né, pelo Marini, pelo Teutônio, ainda que o parasitismo, que o Lenin destacou, seja uma das dimensões. Então acho que o pensamento sobre o imperialismo ele se renova sobretudo nessa conjuntura do século XXI,
onde se coloca, historicamente, a possibilidade de uma crise global do imperialismo, uma crise que não seja só uma crise cíclica, mas talvez uma crise civilizatória e definitiva desse sistema. Então há muitos indícios disso. Um indício é que os Estados Unidos, que é o imperialismo decadente, não encontram um sucessor. Não tem um sucessor. A China não é um sucessor dos Estados Unidos, não é por diversas razões. Entre outras razões, pela morfologia do Estado chinês. A China é um Estado anfíbio. Ela não é um Estado tal como os teóricos anglo-saxões valorizaram, não é um Estado peninsular, não é uma ilha, não é costeira, uma ilha peninsular, não é um poder ultramarino. A China, exatamente, é um Estado que tem essa capacidade de combinar dimensões geográficas continentais e demográficas continentais com dimensões marítimas. E ela não só hoje projeta o que era exatamente o terror dos teóricos anglo-saxões, a possibilidade de uma organização de um poder eurasiano, mas vai além. A China projeta a possibilidade da articulação do sul global. Outra dimensão também de crise do imperialismo é que a superexploração da força de trabalho passou a regular os preços da força de trabalho nos países centrais. Então isso é claríssimo, por exemplo, nos Estados Unidos, é claríssimo na Europa, e uma das expressões disso é a crise da aristocracia operária como poder político. O que se vê na Europa hoje é o liberalismo como poder ideológico da burguesia se esvaindo, e no Brasil também, não é? E temos aqui um partido social-democrata fortemente vinculado a essa tentação de se converter num partido de aristocracia operária, se articulando com o poder decadente e abrindo espaço para o fascismo se colocar como alternativa antissistêmica, não é? Então, é um cenário, acho que extremamente interessante, um cenário onde nós, cientistas sociais, somos desafiados a ultrapassar, digamos assim, todos os marcos já alcançados pelo pensamento social frente a essas questões. O que o nosso tempo histórico nos exige é que nós façamos esse esforço dialético de tomar as categorias clássicas e acumuladas pelo pensamento social para ir adiante e entender essa realidade tão complexa que a gente tem diante de nós. Então eu parabenizo muitíssimo pela produção do livro. Digo também que nós temos uma revista que é a Reoriente, revista de estudos sobre marxismo, dependência e sistemas mundo, é uma revista associada ao PEP, e nós temos uma sessão de resenha e, evidentemente, a sessão de resenha está aberta. Nós publicamos também agora um livro pela Nuevo Topo, na Espanha. O nome do livro se chama Hacia la Terceira Guerra Mundial. Eu sei que uma vez eu estava num táxi e estava conversando com um colega, e o colega falando sobre meu livro, não sei o que, e eu falando de livro. Aí desliguei, o motorista do táxi olhou para mim e falou assim: você escreveu um livro, qual é o título? Eu falei: puta, o que eu vou fazer agora? Para a Terceira Guerra Mundial? Isso não vai dar certo. Fiquei buscando outras coisas que escrevia e tal. Foi um diálogo um pouco estranho, mas tudo bem. Aí eu logo perguntei sobre Botafogo e tal, e aí a coisa ficou mais redonda. Mas é um livro também que tem muita convergência com o tema que está sendo tratado aqui, sobretudo em como o imperialismo se apresenta no século XXI. Então, está feito o convite aí para que se apresente uma resenha na Reoriente. Nós receberemos com muito prazer. Excelente, Cadu. Te agradeço mais uma vez pela parceria. Te agradeço aí pela parceria de sempre. Sempre a satisfação poder estar contigo. Então convido a todos e todas aí para essa disciplina do próximo semestre. Obrigado aí pela audiência e atenção até agora e um forte abraço.